Narcisista. Mitos, fatos e faces do narcisismo e manipulação. Por Taylor Hanch, narrado por André Lourenço. Capítulo 1. Narcisismo definido. Os narcisistas ocupam um lugar de destaque na imaginação popular. E o rótulo de narcisista é amplamente utilizado para se referir a indivíduos que parecem muito cheios de si. Não é também um sentimento crescente de que o narcisismo está em ascensão em todo o mundo, especialmente entre os jovens, embora mais pesquisas psicológicas não suportam essa noção. O narcisismo é visto como algo que está em um espectro. A característica geralmente varia entre a população, com a maioria das pessoas pontuando perto do meio e algumas em ambos os extremos. A personalidade narcisista, em Vettori, desenvolvido por Robert Haskin e Calvin Hall em 1979, é a mais vulgarmente utilizada de medição da característica. Scores variam de 0 a 40, com a tendência média a cair na baixa de meados de dezenas. Indivíduos saudáveis com pontuação um pouco mais altas podem ser percebidos como excepcionalmente charmosos, especialmente no primeiro encontro, mas eventualmente parecem vaidosos. Esses indivíduos podem ter encontros pessoais desagradáveis ou exigentes, mas ainda têm um caráter fundamentalmente saudável. As qualidades do narcisismo. É fácil descrever uma pessoa que passa um pouco de tempo falando de sua carreira ou que nunca parece duvidar de si mesma como narcisista, mas a característica é mais complexa do que isso. O narcisismo nem sempre representa um excedente de autoestima ou de insegurança. Mais precisamente, engloba uma fome de gratidão ou apreciação, um desejo de ser o ponto focal e uma expectativa de tratamento especial, refletindo um status superior percebido. Surpreendentemente, as pesquisas descobriram que a maioria das pessoas altamente narcisistas costumam admitir prontamente um sentimento de consciência de que são mais egocêntricas. Um alto nível de narcisismo, notavelmente, pode ser prejudicial em relacionamentos românticos, familiares ou profissionais. Como faço para localizar um narcisista? O narcisismo é definido por um grande senso de autoimportância, uma ausência de empatia pelos outros, uma necessidade de admiração excessiva e a crença de que alguém é especial e merece um tratamento único. Se você se deparar com uma pessoa que exige regularmente esses comportamentos, pode estar lidando com um indivíduo altamente narcisista. Qual é a diferença entre narcisismo e narcisismo patológico? O narcisismo patológico, ou transtorno de personalidade narcisista, é incomum. Influencia cerca de 1% da população. Uma prevalência que não mudou desde que os médicos começaram a medi-la. O transtorno ocorre quando características narcisistas prejudicam o desempenho diário de um indivíduo. Essa disfunção normalmente provoca tensão nos relacionamentos, como resultado da falta de empatia do narcisista patológico. Também pode se manifestar como antagonismo, sustentado pela grandiosidade e busca de atenção. Ao se ver como notável, o narcisista patológico naturalmente vê todos os outros como inferiores e pode ser intolerante com discordâncias ou dúvidas. Os narcisistas sabem que são narcisistas? Se você realmente se pergunta se alguém é narcisista, é melhor perguntar. Geralmente, presume-se que as pessoas não percebem que são narcisistas ou que negam isso para ficar longe de um obstáculo à sua identidade. Mas em pesquisas, usando a chamada escala de narcisismo de item único, pessoas que responderam de maneira agradável à única pergunta: "Você é um narcisista?", eram ainda mais propensos do que outros a pontuações altas em narcisismo no inventário de personalidade narcisista de 40 perguntas. Como lidar com um narcisista? Ter um relacionamento com um narcisista pode ser profundamente agravante e perturbador. Em sua missão de controle e valorização, pessoas narcisistas poderiam manipular e usar os outros,
prejudicando sua autoconfiança e até mesmo tentando mudar o seu senso de realidade. Discutir com um narcisista sobre sua ação é, na maior parte, inútil. Uma resolução mais bem-sucedida é estabelecer limites e se distanciar emocionalmente. Reconheça que você não é capaz de controlar suas emoções em relação a uma pessoa, mas pode controlar como reage a elas. Romper todo o contato com um parceiro presunçoso, membro da família ou chefe, pode se tornar a melhor, se não a única solução. Nesse processo, é útil revisar as qualidades do indivíduo para não se envolver em cenários comparáveis no futuro. Quais são as estratégias para lidar com o narcisista? Reconhecer o seu agravamento, valorizar a origem da conduta e rejeitar o senso de propósito quando o narcisista está presente são técnicas importantes, para citar algumas. Os cientistas que categorizam os narcisistas como suscetíveis ou grandiosos afirmam que métodos específicos são necessários para cada tipo. Como faço para lidar com um chefe narcisista? Gerencie suas expectativas. Alinhe seus sucessos com as expectativas de seu chefe. Estabeleça alguns limites e não tente argumentar, validar ou se explicar. Essas e outras táticas podem ajudá-lo a trabalhar com o narcisista no ambiente de trabalho. Os narcisistas são líderes eficazes. Os narcisistas tendem a ter um impulso extremo por poder, atenção e afirmação, o que pode beneficiá-los em projetos de gestão empresarial ou liderança política. Uma vez que eles estão no comando, no entanto, eles podem se concentrar mais em autopromoção. É a supressão da oposição do que promover os objetivos de uma organização, e sua falta de empatia não cultiva muita lealdade. Narcisismo nos relacionamentos. O desejo de um narcisista de obter apreciação e elogios, especificamente de vários parceiros românticos, geralmente os torna adoráveis e charmosos, características que podem desencadear rapidamente um relacionamento romântico. Mas sua falta de empatia inerente pode impedi-los de compreender o mundo interior de um parceiro e desenvolver um relacionamento gratificante de longo prazo. É quase impossível para os indivíduos com transtornos de personalidade narcisista se apaixonarem de verdade e construir uma parceria igualitária e confiável. Essa pessoa pode tentar estabelecer regras estritas em um relacionamento e tentar isolar um novo parceiro de entes queridos, entre outros hábitos perturbadores. Por que tantos narcisistas causam uma primeira impressão tão boa? A pesquisa sugere que a maioria das pessoas pode ser atraída pelos narcisistas apenas porque parecem ter uma autoconfiança mais forte do que realmente têm, uma característica que as pessoas geralmente apreciam. Os narcisistas podem se apaixonar? Os narcisistas podiam mostrar entusiasmo e charme nas primeiras fases do namoro, mas para a maioria dos narcisistas, os relacionamentos são transitórios. Eles oferecem atenção positiva e satisfação sexual para fortalecer o ego e a autoestima do narcisista. O objetivo é desfrutar de uma satisfação descompromissada. E a maioria dos narcisistas perde o interesse no relacionamento, à medida que a expectativa de intimidade aumenta, ou eles sentem que dominaram o desafio de proteger um relacionamento. Qual a diferença entre egoísmo e narcisismo em um relacionamento? O transtorno da personalidade narcisista é bastante incomum. Há muito mais pessoas que são simplesmente egoístas. A diferença está em se a pessoa é periodicamente mesquinha e autoindulgente ou se ela regularmente carece de compaixão pelos outros. Capítulo 2. Raiva e assassinato. A palavra narcisista definitivamente se tornou a palavra da moda recentemente, e não de um jeito bom. Na verdade, tem sido usado para especificar tudo, desde uma pessoa apaixonada por selfies, ao líder político desprezível e um homem cuja esposa o deixou por outro homem. É muito mais típico em contextos criminais, onde o termo narcisista é associado a um criminoso desprezível e culpado. Embora na vida real tenha muitos significados diferentes.
A maioria de nós pensa em um narcisista como alguém que é autoindulgente, grandioso, explorador e cheio de direitos. Este é um indivíduo que tem irrealisticamente altas imagens de si mesmo e que ele ou ela espera que outros tenham essa mesma perspectiva. Esta definição é realmente verdadeira, mas narcisismo é algo que todos nós temos. Em sua essência, é um impulso humano universal para se sentir único, excepcional. No entanto, o narcisismo também tem um elemento que contribui para o sucesso de certos líderes políticos carismáticos e incríveis. Uma determinada quantidade de narcisismo nos ajuda a alcançar as estrelas, ter fé em nós mesmos, motivar os outros e atender às nossas próprias necessidades enquanto cuidamos dos outros. É o cerne de uma forte autoconfiança. Como todas as características da personalidade, porém, o narcisismo existe ao longo de um contínuo e pode ser saudável ou não adaptativo. Levado ao extremo, é um transtorno de personalidade. Indivíduos com transtorno de personalidade presunçosa, ou NPD, não tão viciados em se sentirem único que mentem, tomam, trapaceiam e fazem o que for preciso para obter sua alta dose de dopamina. Em reação ao trauma inicial, ele enterrou sentimentos de indignidade e impotência e os substituiu por um eu incorreto, rígido e compensatório. Inevitavelmente, só porque toda a sua energia é investida na manutenção e no fomento de sua grande e digna autoimagem, seus relacionamentos descarrilam e sua capacidade de crescimento psicológico é pequena. Seu extremo patológico pode causar várias formas de violência, como perseguição, ferir outras pessoas ou até assassinato. O narcisismo patológico. As pessoas com grau patológico do narcisismo têm um desanexar mental entre um sentimento inconsciente de inadequação e um sentimento consciente da supremacia. Sim, eles pensam que são melhores do que todos os outros, mas essa crença é frágil. Esses indivíduos são mais vulneráveis a quaisquer eventos, rejeição social, feedback negativo, crítica, que possam ameaçar sua visão exagerada de si mesmos e, como resultado, são mais propensos a responder com raiva e inimizade a qualquer obstáculo percebido ou real para o seu ego. Então, como isso se associa à violência? Avaliei mais do que minha cota de indivíduos narcisistas e conversei com seus ex-parceiros. Não é de se admirar que ex-parceiros de indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade narcisista geralmente especifiquem que seus ex-amantes têm toneladas das ideias, emoções e hábitos que relacionamos a esse transtorno de personalidade. Eles também tendem a descrever o parceiro anterior como uma explosão ou violência em circunstâncias que poderíamos prever, dada a necessidade contínua de proteger-se de qualquer conselho, crítica ou rejeição. Esta é uma reação a ameaças ao seu ego ou autoconfiança, geralmente quando as exigências de privilégio, adoração e autoridade percebida não foram atendidas. No entanto, quando se trata de violência, o quadro é mais complexo. Quando são ameaçados de rompimento de relacionamento, por exemplo, alguns narcisistas são referidos como reagindo de forma vulnerável, ou seja, você não pode me deixar, em vez de grandiosamente, por exemplo, você não vale a pena. Ironicamente, a mesma pessoa que usou a ameaça de abandono para controlar o parceiro na relação reagiu com medo de ser abandonada quando se tornou vítima do abandono. Nesses casos, a violência foi por meio de um ato de apego ao invés de descarte. Isso sugere que os relacionamentos com alguns narcisistas, talvez mais vulneráveis, podem ser manipuladores e unilaterais, mas não abusivos, até que experimentem o medo da rejeição ou abandono. Lidar com a perda, o perigo para seu grandioso senso de autoestima é frustrante, e sem a inspiração ou a capacidade de lidar com essas circunstâncias com calma, ele ou ela poderia recorrer a uma raiva incontrolável. No momento, a raiva narcisista explosiva pode ser totalmente não provocada e extraordinária. Eu realmente me pergunto,
Quantos desses assassinatos de mulheres foram resultado de uma raiva narcisista? O risco de violência torna-se complexo. Como sei por minhas avaliações de risco de violência, apenas a presença ou diagnóstico de um transtorno de personalidade não é suficiente para antecipar a violência. De uma pessoa psicológica de caráter, a interação entre seus pensamentos, sentimentos, sonhos e impulsos terá influência também. Outros elementos, um legado de abuso ou trauma na infância, estresse situacional extremo, uma história de violência ou suicida, experiências recentes de humilhação ou declínio, normalmente estarão na mistura para uma tempestade perfeita, resultando em violência. Ainda assim, quando se trata de antecipar a violência após uma separação, é sempre melhor prevenir do que remediar. Nunca ignore o poder de sentimentos fortes para influenciar a conduta e nunca ignore seus instintos viscerais. E nunca abra a porta para um ex furioso. Capítulo 3. Os mitos mais perigosos sobre o narcisismo. Se você se importar o suficiente, os narcisistas vão mudar. Essa ideia não é geralmente ouvida de profissionais, mas com certeza é uma crença bem conhecida, principalmente não mencionada, entre as pessoas que ainda se sentem presas a relacionamentos ruins. A lógica é mais ou menos assim. Mas se eu for realmente gentil e prestativo, e nunca me agredir ou ficar aborrecido, então talvez ele ou ela seja mais legal também. A verdade, tenho fé ilimitada no poder da autoconsciência. Se estivermos dispostos a cavar fundo, experimentarmos uma sensação profunda que raramente nos capacitamos antes, isso pode realmente nos transformar de dentro para fora. Mas é sempre nossa responsabilidade fazer esse trabalho. Ninguém pode nos forçar a fazer isso, e nenhum cuidado convencerá nossos familiares a começar a jornada. Narcisistas patológicos, sem qualquer dedicação, nunca vão mudar. Abraçá-los com mais regularidade não vai trazê-los mais perto. Declarar seu amor durante seus acessos de raiva não vai amolecê-los. Andar na ponta dos pés até se sentir como um fantasma não vai encerrar seus ataques. Praticar a meditação no dia a dia para ajudá-los e manter a calma não vai cessar as brigas. Precisamos ter a capacidade de reconhecer os erros e dizê-los verdadeiramente quando estamos magoados e quando lamentamos. É por isso que sempre ensino às pessoas como expressar com clareza a dor ou a insatisfação em seus relacionamentos. Sua dor é justificada. Não enterre dizendo que é tudo culpa sua, nem em jantares sofisticados, nem em beijos suaves no rosto. Encontre uma maneira de expressá-lo com clareza. Se seu amado realmente ouve, permita sua dor para movê-los. É assim que você vai saber se a esperança é verdadeira. O mito não é nenhuma coisa como narcisismo saudável. Acredito que receberei mais alguns comentários sobre a nova e insegura ideia do narcisismo saudável. A realidade é que o narcisismo saudável tem sido estudado há décadas, e a ideia existe em uma versão ou outra desde o início do próprio conceito de narcisismo. Para essa data, existem 3 medidas separadas de narcisismo saudável, incluindo a admiração do NARC, narcisismo autorregulador do VINC e o narcisismo saudável do meu grupo de pesquisa. Por enquanto, quero me concentrar no que é narcisismo saudável. Dica: não é autoestima, autocuidado ou autoconfiança. A verdade, o narcisismo saudável, também chamado de autoaprimoramento saudável, é uma tendência transcultural quando estamos felizes e bastante positivos de nos vermos através de lentes cor-de-rosa. Pense nisso como uma autopercepção distorcida o suficiente para nos manter contentes sem nos deixar delirantes. Notavelmente, quanto mais firmemente conectadas as pessoas, maior a probabilidade de elas mesmas usarem esses óculos levemente rosados em seus parceiros. A razão pela qual o conceito é importante é que a ausência de narcisismo saudável causa dor em nossas vidas. Muita dor, na verdade. Pessoas que nunca tiveram auto-melhora tendem a ser mais agitados e deprimidos. Eles são incertos sobre o que realmente eles querem ou precisam.
Eles carecem de privilégios saudáveis. Com base no mito de Narciso, denominei esse problema de echoísmo. Eco era uma ninfa amaldiçoada a repetir as últimas palavras que ouviu, e assim que Narciso se apaixonou por seu reflexo, Eco se apaixonou por ele. Como Eco, aqueles que lutam com o ecoísmo muitas vezes lutam para ter uma voz própria. Eles podem ser atenciosos, compassivos e afetuosos, mas também tendem a se culpar sempre que algo dá errado. E como a Eco, eles tendem a sucumbir a parceiros incrivelmente narcisistas. Eu queria dar ao tipo de pessoa Eco, e eu também sou uma maneira de compreender e quebrar seus padrões. Eu queria dar uma voz. Essa é uma das maiores considerações em meu livro. No entanto, eu não poderia discutir o egoísmo sem primeiro falar sobre o narcisismo saudável. O mito, narcisismo, narcisista e transtorno da personalidade narcisista são exatamente iguais. A verdade. Isso não é confiável tanto teórica quanto clinicamente. Dos três termos, o transtorno de personalidade narcisista é o único diagnóstico oficial. Pessoas com alto teor de narcisismo patológico. O narcisismo nunca foi um dos principais transtornos de saúde mental. A palavra narcissist também não é um descritor de diagnóstico reconhecido. É uma abreviatura para uma pessoa que pontua mais alto do que a média nas etapas do narcisismo e pode ou ser não desordenada. Embora sejam frequentemente confundidos, causando uma boa dose de confusão, narcisista, narcisismo e NPD não são a mesma coisa. É por isso que um texto conclusivo sobre o assunto se chama Condições do Narcisismo. A primeira análise do narcisismo desordenado foi introduzida pelo fundador da psicologia do self, Heinz Kohlt, em 1979, quando nos ofereceu o termo transtorno de personalidade narcisista, e está conosco desde então. Antes disso, as pessoas simplesmente falavam de narcisismo primário e secundário, ou narcisismo e narcisismo patológico. É um erro falar de sintomas de narcisismo. O que as pessoas geralmente querem dizer é sinais de narcisismo patológico ou NPD. E o que eles normalmente querem dizer com narcisista é alguém com transtorno de personalidade narcisista. No entanto, como muitos narcisistas da pesquisa nem mesmo atendem aos requisitos para o transtorno, estamos misturando dois grupos de pessoas totalmente diferentes. A função desses três termos só causou danos por confundir o público a pensar, por exemplo, se existe uma epidemia de narcisismo. Relaxe. Mesmo que você tenha pontuado alto o suficiente no teste para ser um narcisista, isso não significa que você tenha o transtorno real. Também não significa que você será um narcisista pelo resto da vida. As evidências sugerem que o narcisismo aumente na adolescência e depois diminua. É o momento em que estamos começando a entender que não somos tudo, no momento em que chegamos à meia-idade. Capítulo 4. O lado saudável do narcisismo. Dizem que vivemos em uma época de narcisismo. Blogger, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube promovem tendências narcisistas em jovens. Livros de autoajuda nos informam que pais ou responsáveis transformam seus filhos em narcisistas porque dão atenção demais a eles. Estas são apenas algumas das representações negativas do narcisismo em nossa sociedade. Mesmo assim, em nossa pressa em criticar o narcisismo, estaríamos perdendo algumas de suas vantagens. Pessoas que se enquadram nos requisitos da profissão de saúde psicológica para um diagnóstico médico de transtorno de personalidade narcisista têm certas características que desenvolvem problemas substanciais em suas vidas diárias. O novo manual psiquiátrico, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, vai exigir que os indivíduos com esse transtorno apresentem uma série de hábitos que incluem receber atenção excessiva, precisar que os outros verifiquem suas identidades, querer agradar excessivamente aos outros, não ser capaz de ter empatia com os outros e ter pouco interesse em relacionamentos íntimos, sentimentos que merecem um tratamento único. Isso dificilmente é um conjunto de qualidades preferíveis, e as pessoas com esse transtorno
podem ter dificuldades em suas vidas diárias, especialmente se tiverem a forma suscetível de narcisismo baseada em um baixo senso de autoconfiança subjacente. Dada essa ladainha de questões, parece que o narcisismo é um estado de espírito no qual devemos ficar longe, como a doença da peste. No entanto, o transtorno da personalidade narcisista não identifica por completo a qualidade psicológica do narcisismo. O próprio Freud disse que o narcisismo pode ser positivo, particularmente no desenvolvimento da primeira infância, quando realmente precisamos estabelecer uma estrutura firme de amor próprio. Seguindo essa premissa, para ajudar a criança a estabelecer um caráter saudável, os pais ou responsáveis podem beneficiar seus filhos, encontrando o equilíbrio certo entre oferecer muito apreço e atenção positiva insuficiente. Os pais que dão valor a uma quantidade indevida de apreço podem levar a criança a desenvolver um grande narcisismo. O padrão parental oposto pode produzir uma criança com a forma suscetível de narcisismo, no que é chamado de modelo de máscara psicodinâmica de narcisismo. Algumas crianças têm a sorte de ter pais que acham o ponto ideal entre pouco elogio e muito elogio. Eles começam a vida com uma autoimagem decentemente positiva, que podem então transportar para a adolescência. Uma época que pode desafiar até mesmo a autoconfiança mais robusta. Quando eles entram na casa dos 20 anos, ou o que os psicólogos chamam de emergindo na idade adulta, esta fundação saudável para o seu personagem pode ajudar os jovens a ajustar de forma positiva para a vida. As probabilidades são de que mesmo um adolescente altamente narcisista se torne um adulto menos autoengrandecedor, de acordo com pesquisas sobre transtorno de personalidade narcisista. As concepções populares tendem a destacar a versão exagerada do narcisismo, principalmente quando o narcisismo é extremo o suficiente para validar um diagnóstico de transtorno de personalidade. Dito isso, ao se concentrar apenas na desordem, essas representações ficam aquém do alvo. Uma quantidade moderada do tipo certo de narcisismo pode realmente ser útil para o nosso bem-estar. Na verdade, os pesquisadores identificaram a qualidade do narcisismo adaptativo. Indivíduos com uma boa dose de narcisismo adaptativo podem ser autossuficientes e são capazes de assumir posições de liderança, além de serem frequentemente autoconfiantes. Eles parecem mais capazes de lidar com a ansiedade, especialmente em circunstâncias sociais. Existem razões para realmente acreditar que ter a quantidade certa de narcisismo adaptativo pode ser particularmente adaptativo para ajudar as pessoas a manter práticas saudáveis. Estudantes universitários com pontuações moderadas de narcisismo parecem menos ansiosos em ter seus corpos sendo vistos quando fazem exercícios em grupo. Ainda mais, uma pesquisa com adultos realizada na Holanda descobriu que indivíduos de 18 a 78 anos, com pontuações mais altas de narcisismo, eram mais propensos a praticar exercícios. Todas as outras sendo iguais, não importa porque você se exercita com a idade, apenas que você faça isso. Novamente, no entanto, é essencial lembrar que pequenas quantidades são essenciais. Pessoas dominantes no narcisismo podem se tornar praticantes de exercícios compulsivos e desenvolver problemas alimentares se deixarem suas fixações físicas ficarem fora de controle. Ter um grau certo de narcisismo também pode ajudar as pessoas a cuidar do que vestem e se arrumam, e por isso apresentam uma imagem mais profissional. Para melhor ou pior, beneficia a sociedade as pessoas que estão em busca de emprego ou promoções que gastam um tempo a mais aprimorando seus olhares. Pessoas com alto teor de narcisismo adaptativo também são mais propensas a procurar esses empregos ou promoções, porque sua autoestima as leva a pretender algo mais. No trabalho ou na escola, a pessoa moderadamente alta em narcisismo adaptativo seria um grande impulso para seu grupo ou classe. Não é do tipo que se esquiva de cargos de gestão, mas ajudaria a garantir que os projetos fossem realizados. Mesmo que as pessoas com alto nível de narcisismo adaptativo tentem escapar do máximo de tarefas que puderem,
Aquelas que têm um grau razoável de autossuficiência vão contribuir facilmente para os esforços do grupo. Eles podem se tornar muito interessados no resultado de um projeto, ou se tornar um pouco assertivos demais. Mas os narcisistas adaptativos farão tudo o que puderem para ver que a tarefa está concluída. Siga estas 5 dicas para se beneficiar do aumento do seu próprio narcisismo adaptativo. 1. Desenvolva um certo narcisismo saudável para salvaguardar sua própria saúde. Sem se tornar extremamente ocupado com sua aparência, inclua controle sobre sua dieta e práticas de exercícios em sua vida diária. 2. Não se preocupe com sua aparência quando faz exercícios. A pesquisa sobre narcisismo adaptativo em estudantes universitários mostrou os benefícios de não ter medo de malhar em público. Lembre-se de que a maioria das pessoas na academia está mais preocupada com a própria aparência do que com a sua. 3. Encontre o equilíbrio certo entre assertividade e reticência em situações de liderança. Se você for um líder nato, provavelmente tentará adquirir uma posição de controle quando ninguém mais parecer estar pronto para assumir o comando. Contanto que você tenha certeza de que não está excluindo os outros, você pode ir em frente. No entanto, se você está constantemente assumindo tarefas para seus colegas ou alunos, pode ser hora de dar um grande passo para trás em vez de avançar. 4. Ligue seu detector de empatia. Muitas pessoas com alto teor de narcisismo não são tão propensas a sentir quais são as emoções de outras pessoas porque estão ainda mais sintonizadas com suas próprias emoções. Mesmo que você tenha uma dosagem saudável do tipo saudável de narcisismo, deve tomar cuidado com seus próprios pontos cegos. 5. Tente ajudar os narcisistas que você conhece a ver como estão as coisas. A maioria das pessoas que são mais com uma forma menos adaptativa do narcisismo pode ser feliz sabendo que eles podem transformar seus pontos fracos em pontos fortes pessoais. Ser narcisista não significa ser egocêntrico, explorador e insensível. Procure maneiras de virar esse espelho para você, só um pouco, e seu próprio narcisismo adaptativo pode beneficiá-lo de maneiras inesperadas. Capítulo 5. Existe uma ligação entre anorexia e narcisismo? Joan Backwell, um distinto membro da Câmara de Lordes do Reino Unido, está se desculpando pelos comentários que fez relacionando a anorexia ao narcisismo. A BBC News e outros sites de mídia relatam que ela agora está profundamente arrependida por ter causado angústia ao sugerir que o aumento dos distúrbios alimentares entre os adolescentes era um sinal de narcisismo na sociedade. Em uma entrevista anterior ao The Sunday Times Paper, a baronesa Backwell, que atualmente está presidindo um papel proeminente de prêmios de livros, afirmou que a anorexia era uma indicação do excesso de indulgência de nossa sociedade. Introspecção excessiva, narcisismo na verdade. O pedido de desculpa segue uma série de críticas de suas observações, que inclui campanhas de saúde anti-estigma psicológicos, juntamente com aquecido argumento em mídias sociais. O estudo clínico das condições alimentares sugere que os dois lados do campo neste debate podem estar certos. Esse paradoxo é resolvido porque pode haver mais de um tipo de narcisista. Catherine Gordon e Joseph Dombeck, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Dakota do Norte, com interesse acadêmico em condições alimentares, abrem seu estudo de pesquisa sobre o assunto com a observação. A literatura regularmente relata uma ligação entre narcisismo e sintomas de transtorno alimentar. A investigação deles, intitulada As associações entre dois aspectos do narcisismo e sintomas de transtorno alimentar, investigou 355 estudantes universitários do sexo masculino e feminino. O estudo, publicado na revista acadêmica Eating Behaviors, descobriu que o narcisismo suscetível tendia a estar relacionado aos sintomas de transtorno alimentar, e essa relação estava parcialmente conectada ao alto valor de depender da aparência. O narcisismo vulnerável pode ser um aspecto ameaçador para os transtornos alimentares, simplesmente por causa de um impulso para aumentar a autoestima por meio da melhoria da aparência física.
Talvez uma das razões pelas quais os comentários da baronesa Beckwell atraíram tantas críticas tenha sido o mal-entendido de que o narcisismo pode vir em embalagens diferentes e, no mundo médico, não significa apenas uma mera vaidade. O narcisismo neste estudo de pesquisa incluiu 2 tipos, um grandioso e um tipo suscetível. Narcisistas grandiosos têm sonhos de sucesso e poder sem fim, ao mesmo tempo que acreditam que são especiais e, portanto, requerem adoração extrema. Narcisistas grandiosos mantêm suas visões positivas, diminuindo o valor dos pontos de vista de outras pessoas, enfatizando demais seu senso de supremacia e agindo fortemente para os críticos. Embora o narcisismo suscetível compartilhe algumas funções do transtorno de personalidade narcisista grandioso, ele é mais identificado pela hipersensibilidade às opiniões dos outros. Insegurança, um desejo extremo de aprovação e autoimagem pobre. Em vez de mostrar mentalidades presunçosas, quando percebem feedback negativo de outras pessoas, os narcisistas vulneráveis tendem a sentir um constrangimento intenso e a se afastar de encontros sociais, evitando depreciação real ou imaginária. Talvez a determinação implacável dos narcisistas vulneráveis de alcançar um senso de autoestima por meio da valorização de sua aparência os leve a fazer dieta excessiva. Embora narcisistas grandiosos também prestem muita atenção em sua aparência, eles podem ser protegidos dos sinais de transtorno alimentar só porque não encontram sua autoestima na aparência. Sua tendência de lidar com o feedback depreciando os pontos de vista dos outros apenas por causa da grandiosidade os protege de fixação excessiva com o peso. Outra forma de compreender o narcisismo é concentrar-se nas defesas narcisistas. Esses sistemas psicológicos internos são como todos nós, mantemos a autoestima contra o risco. Portanto, um certo sentido, todos nós lutamos contra o narcisismo de vez em quando, e, sem dúvida, um pouco pode ser importante para manter a autoconfiança em meio às estilingues e flechas da vida diária. Porém, se, por exemplo, um narcisista procura emprego, mas não passa na entrevista, ele vai atribuir essa rejeição à grande idiotice dos recrutadores, em vez de possivelmente não ser o melhor candidato. Isso é descrito como um mecanismo de defesa do você mal, e pode ser particular de um certo tipo de narcisista. Um estudo de pesquisa do Jornal Internacional de Transtornos Alimentares, intitulado Narcisismo e Defesas Narcisistas nos Transtornos Alimentares, sem dúvida, descobriu que o estilo de defesa pobre de mim era a abordagem de defesa narcisista mais fortemente associada com os procedimentos de pensamento central da desordem alimentar. O estilo de defesa do pobre de mim vê a si mesmo como sendo maltratado pelos outros. Portanto, a discussão é martirizada, onde a autoestima é preservada ao se ver o eu mal interpretado e sujeito a demandas intoleráveis. O estilo de defesa do pobre de mim contrasta com a abordagem do malvado, também chamada de pedagogia venenosa. Isso inclui ver os outros como errados e que precisam de orientação. Os narcisistas que usam a defesa do mal você geralmente consideram seu terapeuta defeituoso, precisando ser ensinados pelo paciente sobre o seu trabalho. Havia alguma ligação entre certas atitudes de transtorno alimentar e mal, no estudo de pesquisa, mas o mecanismo de defesa, coitado de mim, estava mais relacionado com as condições alimentares. A onda de críticas agressivas que irrompeu na baronesa Beckwell após ela discutir a ligação entre narcisismo e anorexia, uma associação que, na verdade, tem alguma estrutura na literatura de pesquisa, pode ter ocorrido simplesmente porque narcisismo significa coisas diferentes dependendo dos tipos contrastantes, ou se você está se referindo a um determinado mecanismo de defesa. Ironicamente, em toda recriminação mútua, houve uma ponta da defesa narcisista tradicional de você mal. Capítulo 6. As duas faces do narcisismo nos relacionamentos românticos. A qualidade do grande narcisismo, em que as pessoas realmente precisam se ver como superiores a todas as outras, não é adequada para bons relacionamentos sociais,
e, especialmente, não bons relacionamentos românticos. Não é agradável estar com um parceiro que sempre precisa mostrar sua superioridade sobre você. Dito isso, há uma pequena isenção a essa regra geral, e que se relaciona ao fato de que as pessoas com alto teor de narcisismo podem ter um certo estilo que as faz parecer bastante atraentes para aqueles que não as conhecem bem. Charme, embora superficial, e a alegria de ser o centro das atenções podem fazer com que as outras pessoas sejam atraídas por eles. Com o passar do tempo, porém, as coisas podem azedar. Uma nova pesquisa, baseada em um conjunto de estudos realizados por Stephanie Rust e associados da Universidade de Munster 2017, mostra por que os relacionamentos com narcisistas podem ter uma trajetória descendente. A estrutura básica do estudo de pesquisa comparou o grande narcisismo a um bolo de chocolate. No curto prazo, você desfruta de toda aquela delícia, mas depois começa a se arrepender de realmente tê-lo comido, por causa das calorias adicionais que ingeriu. O modelo de narcisismo grandioso, testado neste estudo, identificado como Narcissistic Appreciation and Compensation Concept, ou NARC, propõe que os narcisistas se esforçam para aumentar sua autoestima de uma forma bidimensional. A dimensão afeto inclui o desejo de buscar a aprovação de outras pessoas e obter os resultados sociais positivos de ser amado. A dimensão competição se refere à propensão das pessoas com alto teor de narcisismo a querer superar os outros ou a proteger-se de uma visão negativa de si mesmo ao depreciar os outros. Os pesquisadores alemães testaram o modelo NARC, realizando uma sofisticada série de investigações destinadas a dividir os efeitos das duas medições de narcisismo nas etapas de qualidade do relacionamento nos estágios iniciais e posteriores da história de um casal. O ponto crucial de seu método estava no NARC, uma medida de pesquisa previamente testada por Bach em seu estudo de pesquisa sobre os lados brilhante, afeto, e escuro, competição, do narcisismo. Aqui estão alguns exemplos de perguntas NARC para cada medição. Dimensão de adoração. Ser uma pessoa muito especial me dá uma força. Estou ótimo. Dimensão de rivalidade. Muitas pessoas são, de alguma forma, perdedoras. 2. Quero que meus concorrentes fracassem. 3. Eu dificilmente aguento se outra pessoa está no centro dos eventos. Você pode estar se perguntando como alguém poderia ser atraído por uma pessoa que endossa os produtos na dimensão valorização. No entanto, lembre-se de que é assim que as pessoas reagem a um questionário. Não é necessariamente como os mesmos indivíduos se comportam quando estão tentando conquistar alguém. Você também pode pensar que estar no topo da competição o condenaria a nunca se parecer com ninguém. Ainda assim, conforme mostrado no estudo de Rust, o desejo de bater nos outros não aparece imediatamente em novos relacionamentos. Um conjunto dos estudos de pesquisa relatados nesta investigação analisou como as pessoas seriam atraídas em cenários de relacionamento de curto alcance simulados, como pontuações baseadas em vídeos para indivíduos que antes concluíram o NARC. Em todas essas simulações, admiração, mas não rivalidade, previu características de relacionamento, como atratividade como um parceiro possível, desejabilidade como um parceiro de curto alcance e simpatia. Aqueles que estão no alto da dimensão, adoração do narcisismo, também se consideram atraentes como companheiros, um aspecto que provavelmente melhora seu apelo quando encontram novas pessoas. Basicamente, aqueles que acreditam em seu próprio sucesso, mas não o fazem às custas de outros, podem ter um grande apelo magnético para aqueles que não os conhecem bem. Tendo estabelecido a contribuição positiva do afeto narcisista para o sucesso romântico de curto prazo, Rust e seu grupo passaram a avaliar as duas dimensões do narcisismo como preditores de resultados de relacionamento duradouro. Como esperado, a competição antecipou adversamente o sucesso do relacionamento medido por uma variedade de indicadores
excedendo a adoração. Em um determinado nível, a apreciação pode ajudar a negar o impacto da rivalidade nos resultados de relacionamentos duradouros, e a rivalidade também pode contaminar um relacionamento em suas fases iniciais. No entanto, a prevalência de informações apolou a previsão do NARC da natureza dupla do impacto do narcisismo na qualidade do relacionamento na comparação das fases iniciais com as tardias. Embora esse estudo não tenha rastreado casais ao longo do tempo, há uma trajetória implícita em seus dados que funciona da seguinte forma: tendo entrado em um relacionamento com uma pessoa que o deixa perplexo com seu charme exterior, é improvável que você note direito, embora esse indivíduo magnético pareça gostar de prejudicar os bons esforços dos outros. Você também pode não estar ciente, até que avance mais na estrada, que essa pessoa tenta continuamente frustrar seus próprios esforços para ter sucesso e se ressente quando você o faz. Conforme mostrado no estudo de pesquisa alemão, os problemas que a rivalidade cria em um relacionamento de longo prazo incluem a falta de vontade de perdoar transgressões, uma propensão para entrar em argumentos e uma atitude bastante crítica em relação ao parceiro em geral. Nas palavras dos autores, uma vez que o relacionamento acaba sendo mais estabelecido, característicos de caráter mais comuns parecem aumentar em importância para o sucesso romântico, significando baixo egoísmo, propensão a perdoar, sensibilidade, qualidades de apoio e cuidado, porque a ausência deles provoca sérios problemas românticos no longo prazo. Os autores também concluem que, dos dois, a admiração narcisista é menos tóxica para um relacionamento do que a competição narcisista. Você pode se considerar grande e, contanto que não se ressinta ou impeça o sucesso de seu parceiro, seu relacionamento não está fadado ao fracasso. Só porque normalmente pensamos no narcisismo em termos tão negativos, o estudo da pesquisa é surpreendente ao mencionar algumas das qualidades adaptativas do narcisismo. Porém, se você estiver se envolvendo com um indivíduo com altas tendências narcisistas, brilhantes, é aconselhável observar o aparecimento de qualidades menos favoráveis associadas à competição. Um parceiro que realmente aprecia você deve torcer por seus sucessos, não por seus fracassos. Capítulo 7. Narcisismo susceptível versus grandioso. O DSM-5 define transtorno de personalidade narcisista como um padrão generalizado de grandiosidade no sonho ou conduta, uma necessidade de admiração e uma falta de empatia, começando no início da idade adulta e presente em uma variedade de contextos, conforme sugerido por 5 ou mais dos seguintes padrões de comportamento. Tem um grande senso de autoimportância, por exemplo, exagerada realizações e habilidades, espera ser reconhecido como excepcional sem realizações proporcionais. É obcecado por fantasias de sucesso irrestrito, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Acredita que é único e só pode ser compreendido por ou deve se associar a outras pessoas, organizações únicas ou de alto status. Precisa de muito carinho. Tem uma sensação de privilégio, ou seja, expectativas irracionais de tratamento especificamente benéfico ou conformidade automatizada com suas expectativas. É interpessoalmente explorador, ou seja, se beneficia dos outros para atingir seus próprios fins. Não tem empatia. Hesita em reconhecer ou se identificar com as emoções e necessidades dos outros. Geralmente tem ciúme dos outros ou acredita que os outros têm inveja dele. Mostra comportamentos ou mentalidades prepotentes e arrogantes. Os narcisistas clínicos exibem status co-ocorrentes ou oscilantes de grandiosidade e hipersensibilidade. Consequentemente, os estoques usados para descobrir o narcisismo patológico, como um inventário de narcisismo patológico, incluem procedimentos de hipersensibilidade, vulnerabilidade, junto com medidas de grandiosidade. No estoque de narcisismo patológico, a grandiosidade é medida pelas reações do paciente
em uma escala de 5 pontos a perguntas como: eu normalmente sonho acordado em ser reconhecido por minhas realizações. Costumo fantasiar ser recompensado por meus esforços. E eu quero equivaler a algo aos olhos do mundo. Embora a hipersensibilidade, vulnerabilidade seja avaliada pelas reações do paciente em uma escala de 5 pontos a perguntas como: é difícil para mim se sentir bem comigo mesmo, a menos que conheça outras pessoas como eu. É difícil mostrar aos outros os pontos fracos que sinto por dentro. E gosto de ter amigos que confiam em mim porque me faz sentir crucial. Por causa da concorrência ou oscilação de grandiosidade e hipersensibilidade no narcisismo científico, não existem subtipos formalmente reconhecidos de narcisismo científico. O narcisismo científico é incomum. Ele afeta apenas cerca de 1% da população, e esse número parece permanecer razoavelmente constante. Quando uma manchete espalhafatosa exclama que o narcisismo está em alta, o termo narcisismo é usado para descrever a versão subclínica ou diária mais difundida do narcisismo, vista na população em geral. Acredita-se que mais de 10% das pessoas na casa dos 20 anos realmente sofrem de narcisismo subclínico, grave o suficiente para comprometer os seus relacionamentos interpessoais. Existem 2 subtipos de narcisismo subclínico: narcisismo grandioso, que é contínuo com um distúrbio de personalidade presunçoso, e narcisismo vulnerável ou hipersensível, dissimulado. Tem egocentrismo como característica principal, mas a autoabsorção é expressa de forma diferente nos 2 casos. O narcisismo grandioso é definido por extroversão, baixo neuroticismo e expressões óbvias de sentimentos de supremacia e privilégio. Pela sua grandiosidade, acreditam que estão de alguma forma acima de nós e que, portanto, têm direito a um tratamento especial. Na opinião deles, nosso trabalho é atender às suas necessidades. Eles são verdadeiros egomaníacos. Narcisismo vulnerável reflete autoabsorção introversiva, autoneuroticismo, hipersensibilidade até mesmo a críticas gentis e uma necessidade contínua de paz de espírito. Como o Dr. Craig Meiken aponta em Reconsiderando o Narcisismo, os narcisistas suscetíveis estão tão convencidos de que são melhores do que os outros quanto qualquer outro narcisista, mas temem as críticas tão visceralmente que se esquivam, e até parecem estressados por pessoas e atenção. Devido à óbvia falta de um núcleo comum entre os subtipos de narcisismo, a maioria dos cientistas de caráter considera o narcisismo grandioso e vulnerável como características independentes. Porém, o fato de que os 2 traços estão copresentes ou oscilam no transtorno de personalidade narcisista, o tipo científico sugere que eles de fato têm uma base típica. Ao controlar as distinções na extroversão, o psicólogo Emmanuel Jalk e seus parceiros tiveram a capacidade de mostrar que narcisistas grandiosos e vulneráveis compartilham um núcleo comum de traços narcisistas, incluindo o desprezo. No entanto, os estilos narcisistas únicos dos 2 subtipos não são devidos simplesmente a pontuações diferenciais na extroversão. Justamente por causa de seu autoneuroticismo e hipersensibilidade a críticas, narcisistas suscetíveis tendem a exagerar na reação emocional, sempre à beira de se abrir com o ódio. O narcisismo suscetível está relacionado à dissociação da autoimagem em uma autoimagem explícita e positiva em uma autoimagem implícita e negativa. A autoimagem positiva está associada a orgulho excessivo, enquanto a autoimagem negativa está associada a vergonha e constrangimento. Ao receber apenas feedback positivo, o narcisista tem a capacidade de manter a autoimagem negativa cheia de vergonha escondida logo abaixo do nível de percepção consciente. No entanto, quando experimentam feedback externo como crítica, são forçados a confrontar sua autoimagem negativa e se sentem profundamente constrangidos. Enquanto o narcisista suscetível luta com autoimagem conflitantes internamente, nenhuma autorrepresentação negativa oculta ameaça causar danos à autoimagem positiva do narcisista grandioso. Feedback desfavorável por causa disso
não tem um impacto tão profundo no grande narcisista. Mas a profunda vergonha que isso traz sobre a narcisista vulnerável a transforma em um complexo combustível destinado a explodir em uma explosão assustadora de raiva ou em um ataque de ódio que a consume. Essa resposta hostil às insinuações de falha também é conhecida como fúria narcisista. Capítulo 8. O narcisismo está vinculado à direção agressiva. Como a maioria das pessoas provavelmente sabe, por definição, os narcisistas têm direito, não têm empatia e realmente acreditam que as diretrizes normais não se aplicam a eles, na estrada ou em outros lugares. Quando os narcisistas sentem que suas necessidades são tão satisfeitas, quando se sentem envergonhados ou reprimidos, ou sentem que os hábitos dos outros os perturbam de alguma forma, isso pode desencadear o que é conhecido como raiva narcisista. Embora a maioria das pesquisas sobre narcisismo tenha se concentrado em seus sintomas nas relações sociais, as pesquisas atuais traçaram a conexão entre narcisismo e direção agressiva. O que constitui uma direção agressiva? A direção agressiva, que varia desde a raiva nas estradas, inclui hábitos como excesso de velocidade, utilização não autorizada, obstrução de outros motoristas, xingar ou fazer gestos obscenos para outros motoristas de veículo, buzina, piscar as luzes, sair da estrada, correndo sinais de parada e luzes vermelhas e gritando com outros motoristas. Além de causar angústia aos viajantes e outras pessoas na estrada, os motoristas agressivos representam um risco de segurança substancial. Especificamente, cerca de 50% das mortes ao dirigir estão relacionadas à direção agressiva. Embora todos nós possamos ficar irritados ou chateados quando paramos no trânsito ou quando estamos com pressa e alguém está dirigindo muito devagar na nossa frente, para a maioria das pessoas, a frustração é momentânea. Também não é acompanhado pela necessidade de penalizar aqueles que nos rodeiam. E apesar da raiva ou desapontamento de curto prazo, a maioria das pessoas se preocupa o suficiente com seus viajantes para posicionar sua segurança acima da sede de vingança, mas não para motoristas narcisistas. Exemplo de caso. Jean sabia que seu namorado Brett não reagia bem a nenhum feedback que não fosse positivo, especificamente ao dirigir. Brett, que dirigia um carro de alto desempenho, dirigia quase o dobro do limite de velocidade em algumas áreas, especialmente quando estava atrasado ou irritado. Ele abriu a porta e pisou no freio. Brett também xingou e despistou outros motoristas, às vezes passando por eles no ombro. Apesar do amor declarado de Brett por Jean, ele acabou ficando na defensiva e irritado quando ela implorou para que ele diminuísse a velocidade, parasse de usar o carrinho ou ficasse em sua pista. Ele apenas diz coisas como: "Eu tenho tudo sob controle", ou "Você é um convidado ansioso, você é o problema", ou "Pare de me criticar. Estamos juntos há 10 anos e nada mudou". Ele está persuadido de que nunca é um problema. A direção de Brett melhorou apenas parcialmente depois que seu filho nasceu e se tornou um passageiro do carro. Geralmente, Brett me disse que eu posso aprender a relaxar ou encontrar outra maneira de chegar aos lugares. A mentalidade e o comportamento de Brett não são especiais, como mostram pesquisas recentes. Narcisismo e direção agressiva. Em seu artigo, Bruchman e Associados definem 3 estudos de pesquisa que analisam a relação entre narcisismo e direção agressiva. No primeiro estudo, 139 motoristas de veículos com idades entre 19 e 86 anos responderam questionários examinando narcisismo e condução. No segundo estudo, 100 motoristas com idades entre 18 e 74 concluíram que as mesmas medidas do estudo de pesquisa 1. No terceiro estudo de pesquisa, o comportamento dos indivíduos ao dirigir foi avaliado enquanto estavam em um simulador de direção. Os resultados do estudo de pesquisa 1 descobriram que o narcisismo estava significativamente associado à direção agressiva, mesmo depois de controlar o sexo e a idade. Também havia uma relação considerável entre uma idade mais jovem e uma direção mais agressiva. Os homens eram mais propensos a serem motoristas agressivos, mas isso não atingiu o nível de significância estatística no estudo 1. O estudo de pesquisa 2 tentou duplicar as descobertas do estudo de pesquisa 1 e, de fato,
Esses resultados também mostraram uma relação substancial entre narcisismo e direção agressiva. Quanto mais narcisistas os participantes eram, mais raivosos e intensos estavam ao dirigir. Novamente, a idade mais jovem foi substancialmente associada à direção agressiva, e neste estudo de pesquisa, os homens eram motoristas consideravelmente mais agressivos do que as mulheres. No estudo de pesquisa 3, a conduta de 60 participantes ao dirigir foi observada enquanto eles estavam em um simulador de direção. Como nos 2 primeiros estudos de pesquisa, os indivíduos responderam ao Narcissistic Personality Innovator e à pesquisa sobre comportamento agressivo no trânsito. Para o estudo de pesquisa 3, eles também completaram a pesquisa de hostilidade, um procedimento de atividade característica. Neste estudo de pesquisa, os cientistas rastrearam a direção agressiva simulada, incluindo comportamentos como utilização não autorizada, excesso de velocidade e repelir a estrada, dirigir no acostamento e xingar outros motoristas. Eles também analisaram a raiva na estrada, conforme mostrado ao bater em outros veículos. Os resultados do estudo 3 encontraram uma relação considerável entre narcisismo e uso não autorizado, mesmo depois de controlar o sexo e agressividade de qualidade. Uma etapa combinada de direção agressiva, que incluiu direção fora de estrada, hostilidade verbal e gestos agressivos, encontrou uma relação positiva considerável entre narcisismo e direção agressiva. Com relação à raiva nas estradas, 3 dos 60 participantes atropelaram outros motoristas. Esses 3 indivíduos pontuaram significativamente mais alto em narcisismo do que aqueles que não bateram em outros motoristas. Para recapitular, em todos os 3 estudos de pesquisa definidos aqui, níveis mais elevados de narcisismo foram relacionados a uma direção mais agressiva. Em um sentido geral, os narcisistas carecem de empatia, têm direito e realmente acreditam que não estão sujeitos às regras regulares. Essas qualidades se estendem ao comportamento de direção dos narcisistas. Especificamente, os narcisistas são mais propensos a dirigir com força e participar de comportamentos inseguros ao dirigir. Obviamente, isso não significa que todo aquele que mostra alguma agressividade ao dirigir tenha narcisismo. Muitas pessoas podem acabar sendo agressivas quando a vida não vai bem para elas, quando as decepções são altas, quando estão cansadas ou quando há algumas crianças gritando no banco de trás. Elementos temporários podem agregar tanto quanto eventos gerais que mudam a vida. Mas os estudos foram significativos no fato de que qualidades narcisistas podem certamente contribuir para estilos de direção agressivos. Capítulo 9. Quando se trata de amor, o que torna o narcisismo tão atraente? O fato é que o narcisismo é uma construção complexa que inclui elementos que podem ser alternativamente adaptativos, como autossuficiência, individualismo, autoestima, autoconfiança, desejo de liderar e ambição, e possivelmente destrutivos, como arrogância, direito, vaidade, ausência de empatia e uma propensão para a exploração e manipulação interpessoal, com esses elementos geralmente coexistindo no mesmo indivíduo. Quando se trata da escolha do parceiro, os aspectos mais adaptativos do narcisismo são normalmente vistos como atributos preferíveis. Pense em procurar potenciais parceiros românticos online ou em um encontro. Quem é o melhor no que diz respeito aos padrões culturais e aparência dos homens? Alguém que pode tomar a iniciativa de sugerir um destino para um primeiro encontro ou um que se recosta e adia? Um homem que consegue manter uma discussão e contar uma piada muito boa ou que parece preocupado e tímido? Alguém que cuida de si mesmo vestindo-se bem e malhando rotineiramente, ou alguém com uma estrutura esguia cujas roupas parecem que precisam de uma lavagem e um ferro? Um cara que liga para você para sugerir um segundo encontro com a quantidade certa de interesse confiante, ou aquele que se lembra muito cedo e com frequência? Para você não descartar essas comparações estereotipadas como uma espécie de ridículo sexista, vamos reconhecer que todos têm suas próprias necessidades individuais para o que acham atraente em um parceiro romântico em perspectiva e que realmente não precisamos ser servos das exigências culturais. No entanto, a questão é que alguns desses aspectos do narcisismo
podem ser favorecidos na escolha do parceiro de uma perspectiva evolucionária. Procurar uma pessoa com elementos saudáveis de narcisismo torna mais provável encontrar um companheiro com aspectos mais problemáticos também. Por exemplo, as mulheres costumam dizer que desejam alguém que seja confiante, não arrogante, mas encontrar a quantidade certa de narcisismo nem sempre é fácil ou talvez possível. É raro escolher alguém com mais autoconfiança aumenta o risco de encontrar uma pessoa vulnerável à petulância. Da mesma forma que preferir uma pessoa que frequenta academia de ginástica com frequência e abdominais de tanquinho, aumenta as chances de encontrar alguém vaidoso e excessivamente narcisista. A preferência pelo indivíduo que espera uma semana para voltar a ligar após o primeiro encontro nos torna mais propensos a nos encontrarmos com alguém que depois não liga de volta. Na Metamorfose de Ovídio, a ninfa Eco se apaixona perdidamente por Narciso, um cara de beleza incomparável. Em seu primeiro encontro, Narciso rudemente rejeitou seus avanços, levando Eco a fugir para a privacidade e definhar. E, no entanto, seu grande amor aumenta com a indiferença, sugerindo que até o narcisismo patológico pode ser uma atração eficaz. Passando da especulação de poltrona para a experimentação real, um artigo de 2010 dos psicólogos Nicholas Holtzman e Michael Strub avaliou os resultados de 18 estudos de pesquisa investigando uma associação entre narcisismo e atratividade e descobriu que os dois estão certamente correlacionados. Embora muitos dos estudos de pesquisa médicos tenham usado o Narcissistic Personality Stock, que registra aspectos saudáveis e ineficientes do narcisismo, quase metade empregou escalas que mediam mais particularmente o narcisismo patológico. Os autores levantaram a hipótese de que a beleza do narcisismo pode ter progredido junto com a criação de curto alcance, ou seja, ter relações sexuais curtas. Uma pesquisa de 2015 do Reino Unido, que relatou os resultados de uma pesquisa feita com mulheres solteiras de 18 a 28 anos, parece apoiar a ideia de que o narcisismo pode ter evoluído como um benefício na reprodução de curto prazo, com a descoberta de que mulheres que tinham mais de 21 parceiros sexuais anteriores foram significativamente mais atraídos pelo narcisismo masculino do que aqueles que realmente tiveram menos de 5 ex-parceiros. Mas, surpreendentemente, também descobriu que o narcisismo masculino era mais atraente para as mulheres que queriam casamento, isto é, procriação de longo prazo, do que aquelas que não o desejavam. Este estudo usou uma variação adaptada do NPI para medir o narcisismo, levantando a possibilidade de que o narcisismo fosse confundido com autoconfiança, mas as mulheres que desejavam o casamento não eram apenas mais prováveis do que aquelas que não concordavam com a afirmação: eu sou atraída por um homem que mostra autoridade, mas também pela declaração. Essa descoberta sugere que achamos o narcisismo atraente, mesmo em seus tons mais escuros, por causa de sua associação com o sucesso social, onde, evolutivamente falando, o sucesso é equiparado à sobrevivência do mais apto. No reino animal, o macho dominante em um bando de leões luta para chegar à liderança e é o primeiro na fila a se deliciar com uma matança em grupo, às custas de membros mais fracos, que correm o risco de morrer de fome quando os recursos são baixos. As leoas geralmente não acasalam com os machos mais fracos. Elas tentam acasalar com o macho dominante para maximizar a sobrevivência de sua prole. Assim pode ser com as pessoas, onde o sucesso está associado não apenas à confiança, mas também à supremacia e predisposição para a exploração social. Esse apelo do lado mais sombrio do narcisismo parece se estender além do mundo da paixão romântica humana e se estender ao processo de seleção de nossos líderes sociais. Um estudo de pesquisa de 2013 afirmou que os 42 presidentes dos Estados Unidos, por meio de George Bush, aumentaram os níveis de narcisismo grandioso em contraste com a população em geral, e que esse narcisismo estava associado tanto ao sucesso governamental quanto aos sinais de desempenho governamental negativo, particularmente no domínio moral. Os autores observaram que essa descoberta destaca o lado bom, lado negro da gestão. O narcisismo, como já falamos, inclui exatamente essa mesma dualidade.
Naturalmente, nos preparamos para isso ao nos afiliarmos a alguém com qualidades narcisistas. Poderemos ser capazes de participar do sucesso desse narcisismo, nem sempre pensando que podemos nos tornar sua vítima. Dada a dupla natureza do narcisismo, é inevitável que em alguns casos o façamos. Na escolha do parceiro duradouro, normalmente caímos na armadilha de buscar a excelência, o que, em última instância, mostra nossas próprias necessidades narcisistas. Parece que uma técnica muito melhor seria entender que a busca pela perfeição está destinada ao fracasso e, em vez disso, procurar alguém que será compatível no longo prazo, com base nas boas qualidades e nos aspectos peculiares e falhas que nos tornam humanos. Mas, embora isso possa parecer bom, pode ser mais fácil falar do que fazer. Hoje em dia, pode ser difícil evitar sucumbir a alguém com muito narcisismo, simplesmente porque o narcisismo está à nossa volta e ainda está crescendo. Na terceira e última parte de Olhando no Espelho do Nosso Amor pelos Narcisistas, passaremos da evolução à civilização para ver se há uma epidemia de narcisismo nos Estados Unidos. Isso foi Narcisista. Mitos, fatos e faces do narcisismo e manipulação. Por Taylor Hunt, narrado por André Lourenço, copyright 2020, Taylor Hunt.